Então vamos começar a fazer alguma coisa, né, de curso. A ideia então é nós temos alguma, vamos dizer, variável x, temos uma outra grandeza y, que é uma certa função de x. E uma das coisas, supondo aqui, né, que x é um número real, isso aqui também é um número real. Em geral, representam medidas de coisas. Então, uma das grandes, assim, ferramentas para a gente entender o que está acontecendo é fazer um gráfico. Você transforma... Isso aqui, em princípio, é um monte de números. Tem o x e o y, x e o y, x e o y. Você pode fazer uma tabela enorme, olhar para aquilo e dizer aí. Mas uma maneira, ainda mais se você tem alguma lei, entre aspas, para essa função, é você botar um sistema de coordenadas, né? Botar o x, botar o y, e aproveitar que isso é possível quando são dois números reais, porque, por exemplo, se x tivesse duas coordenadas e y tivesse duas coordenadas, aí você já tinha x igual a x1, x2, y igual a y1, y2, cada um num plano, e você não podia botar os dois planos, independentes não vão caber em R3, no nosso espaço. Mas com funções de uma variável, a gente pode fazer um gráfico, ainda por cima, né? Ele também é bidimensional, então você olha assim, de cima, e vê. Então, coisas de interesse, né? Vamos dizer, regiões, se você tem uma função assim, né? Então, regiões em que a função cresce, né? Nesse pedaço ela cresce, nesse pedaço aqui ela cresce, nesse pedacinho aqui ela cresce também, outras regiões em que ela decresce, pontos de máximo e de mínimo locais. Eventualmente, quer dizer, nós vamos olhar a taxa de variação aqui, que é... O que é a ideia da derivada, da taxa de variação? Vou exagerar um pouquinho aqui para... Imagina que a sua função é assim, então aqui você tem um certo ponto x0, e isso não se comporta, porque as funções simples, né, são funções assim, né? Aqui você tem x, aqui você tem y. Então, se aqui você tem 1, aqui você tem, sei lá, 0,8. Então, aqui se você tiver 2, você vai ter 1,6 e é bonitinho. Eventualmente, uma função pode ser boa também, mas não ser exatamente assim, né? Ser uma reta, assim. Quer dizer, isso aqui é um y igual a kx. K, um número, no caso aqui, K é 0,8. Essa daqui seria digamos que aqui foi um pouquinho, né, esse número aqui foi 1,65. Então aqui o y, na verdade, a razão, uma coisa que você tem aqui é que se você fizer um ΔX, ΔY, então ΔY sobre ΔX é igual a K. Se essa reta aqui é paralela, se você fizer a mesma coisa nessa daqui, aqui você vai ter o mesmo ΔX e aqui você vai ter o mesmo ΔY. ΔY sobre ΔX igual a K. Só que a nossa função, aqui em 0 ela vale 0, aqui em 0 ela vale 165. Bom, não é muito difícil você ver que se você começar daqui, né?
se você marcar o x daqui e olhar os y a partir daqui, se você fizer y menos 165 dividido por x vai ser o k. Qualquer x que você pegar, você vai ter esse cara daqui, esse ΔY é y menos 165. Então você vai ter uma coisa que vai ser y igual a kx mais 165. Tá legal? Eu não tenho a menor ideia se isso é fácil ou difícil para vocês. Se for difícil, por favor, me digam. Mas é para dizer, não para ficar olhando. Será que eu falo? Será que eu não falo? Oi. Isso aqui? Começa assim. Eu não vou descer nos axiomas da geometria, mas se você tem aqui duas retas aqui assim, né, tem paralelas aqui, então esses triângulos, esse triângulo e esse daqui, o maior e o menor, são semelhantes. Semelhante significa que os ângulos são iguais e os lados estão numa mesma proporção. Quer dizer, se esse lado é A e esse é A1, se esse é B e esse é B1, então, por exemplo, A1 sobre A igual a B1 sobre B. Se você olhar, chamar esse aqui de C e esse aqui de C1, isso também é igual a C1 sobre C. Tá? Isso aqui não tem que ser perpendicular aqui não, aqui pode ser, quer dizer, isso vale assim, né? Isso é conhecido com o nome de Teorema de Tales, quer dizer, um dos primórdios lá da geometria grega. Mesma coisa vale aqui assim. Tá? Então isso é a base para a gente fazer a equação da reta. Tá tranquilo? Posso apagar aqui? Então, quando você tem assim, bota o sistema de coordenadas e traça uma reta, digamos que ela passa aqui assim. Então, quando você vai relacionar os pontos x, digamos, isso aqui é o y igual a f de x. Eu sei que é uma reta, mas eu ainda não sei quem é f de x. Então, você vai marcar o x aqui e tem o correspondente y aqui assim. Se você tiver aqui outro, vou chamar esse de x1, esse de x, chamar esse de y1, esse de y. Você vamos dizer, também pode, vamos dizer, também faz parte do pacote, né? Vamos dizer, assim como você tem aqui, vamos botar esse aqui e chamar de x0. Então, esse tamanho aqui, que me interessa, é x1 menos x0. Esse daqui é x menos x0. Esse daqui é y e esse daqui é y1. Também faz parte do pacote que a razão entre esse lado e esse daqui é igual à razão entre esse lado e esse daqui. Tá? É dedutível do que eu disse. Tudo bem? Quer dizer, aqui são triângulos retângulos semelhantes. Eles têm o mesmo ângulo, aqui, um ângulo reto aqui. Como triângulos, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Bom, esse ângulo daqui e esse daqui também são iguais. Né? Vou chamar assim. É diferente desse.
Então, é fato, então, né, que y dividido por x menos x0 é igual a y1 dividido por x1 menos x0. Quer dizer, esse tamanho dividido por esse é igual a esse tamanho dividido por esse. E, na verdade, isso vale para qualquer... Digamos que eu fixe esse y1 e esse x1 aqui, qualquer y que eu pegar, isso também vai valer. Então, isso aqui é uma constante. Em geral, a gente chama de m. Mas é uma constante, porque isso é uma reta. Então, eu posso dizer que para qualquer... Se você pegar x e y pontos da reta, você vai ter y sobre x menos x0 vai ser igual a m. Esse m é fixo e esse x0, eu peguei esse cara aqui, que tem o y igual a 0. Podia ser... Bom, depois eu discuto isso. Mas isso me diz que os pontos dessa reta satisfazem y igual a m x menos x0. Então, eu posso dizer que esse f de x é m x menos x0. Então, ainda é um tipo regra de 3. Quer dizer, mais ou menos o problema assim, você diz assim, pensando em regra de 3, quer dizer, se o cara começou a trabalhar meio-dia, trabalhou até as 2 e produziu 10 panelas de alumínio, então, se o cara trabalhar até as 5, ele vai produzir 25 panelas de alumínio. Tá? Aí o que você fez? Você botou o 0 no meio-dia, quer dizer, você não pegou 14 e 17, você pegou 14 menos 12 e 17 menos 12. É a mesma coisa aqui. Ligaram o nome à pessoa? Tá. Então, a equação da reta tipicamente é assim. Nem sempre eu tenho esse x0, tá? Quer dizer, podia ser que simplesmente eu não tivesse esse cara aqui, mas vamos dizer, digamos que eu tenho esse x1 e esse y1. Então, se eu tenho esse x1 e esse y1, eu também posso escrever, imagina que eu não tenho lá o x0. Então, eu sempre posso escrever, é sempre mais fácil pensar com o x e o y para cá, mas digamos, vamos fazer nesse caso assim mesmo. Aqui, ó, você pode montar o seguinte, qualquer ponto x, y que você pegar, ó, a razão entre esse e esse é a mesma. Então, se eu pegar aqui, ó, esse cara daqui vai ser y1 menos y, e esse daqui vai ser x1 menos x. Então, você pode escrever aqui y1 menos y sobre x1 menos x é igual a um certo m, que é constante. E aí você tem a equação, quer dizer, y1 menos y igual a m x1 menos x. x1 e y1 são supostos conhecidos. Então, você pode passar tudo para o lado de cá, por exemplo, dizer 0 é igual a y menos mx mais mx1 menos y1. Isso aqui é um número, isso aqui é um número. Isso relaciona. Tá? Também, se quiser, passa tudo para o lado de cá e diz que mx menos ou mais y1 menos mx1 igual a y. Pode escrever de várias maneiras. Em geral, você vai querer isolar o y para escrever ele como função de x. Mas, tipicamente, o que a gente vê assim, é que você vai ter uma equação do tipo y igual a x mais b. A equação de uma reta não vertical. Claro, a reta vertical, o x é constante e o y é livre. Tudo bem? Então, a ideia é a seguinte, reta, a gente sabe, reta funciona de uma maneira
linear, variou o x de 1, o y variou de 3, então se variar o x de 15, o y vai variar de 45. Nenhum problema. Então, é isso que a gente procura, né? Quando a gente tem uma função que é assim, a taxa de variação no ponto significa dizer o quê? Eu acho que eu tenho que aqui nesse ponto, o melhor chute que eu posso dar em termos de aproximar por uma reta é dado pela reta tangente. E para calcular a reta tangente eu tenho que rebolar um pouco. Por isso eu calculo a derivada. Legal? Tudo bem? Então, e observa assim também, ó, mais uma observação preliminar. Quando eu estou aqui no negócio, eu quero a reta tangente, eu já tenho esse ponto. Quer dizer, aqui é a minha função y igual a f de x. Então, aqui eu tenho um certo ponto x0 e eu tenho y0, que é o f de x0. Então, a única coisa que eu preciso saber é a inclinação da reta tangente. É aquele m, né? Eu vou passar uma reta aqui e eu quero só... Eu tenho x0 e y0, é meu ponto de referência. Então, aqui eu vou querer, se eu tiver um x, esse cara daqui, vou chamar ele de y também. Esse é o y, os y brancos, esse é o y azul. Então, são diferentes. Uma vez eu fiquei um bom tempo no estacionamento porque eu não decorei a cor do negócio. Eu tinha a letra, o número, só que a cor era outra, não achava de jeito nenhum. Bom, mas então aqui, isso é y menos y0, esse é x menos x0. Então, se eu tiver o m, quer dizer, eu sei que y menos y0 sobre x menos x0 é uma constante que me dá a inclinação dessa reta. Então, esse cara daqui é que eu tenho que achar. E ele é que é o cara importante, quer dizer, que dá a taxa de variação, que dá, vamos dizer, em termos, é por quanto que eu multiplico o ΔX para ter o ΔY aproximado. Então, como que eu faço isso? Bom, esse cara daqui também, em algumas situações, é conhecido pelo nome de velocidade instantânea, né? Quando aqui é tempo e aqui é... Mas olha só, porque uma das situações em que a gente traça o gráfico é justamente uma situação em que você tem uma partícula se movendo em linha reta. Então você tem aqui um ponto base, digamos que você chama 0, né? E aí, em cada instante, né, ela tem uma certa posição que é dada por um número y de t. E aí você faz o gráfico, você bota aqui o t, marca aqui o y de t, é sempre esquisito, né, porque o y era horizontal, fica vertical, mas você faz isso e aí você tem o gráfico. A velocidade é isso, né? Você vai pegar aqui y de t mais ΔT, e vai fazer y de t mais ΔT menos y de t, vai dividir por ΔT, é a velocidade média. Okay? Aqui no nosso gráfico, ó, se você pegar o ponto t e o t mais ΔT, então os caras aqui. Aqui está o y de t, aqui está o y de t mais ΔT. Então, ó, esse cara daqui, isto aqui, vamos chamar de ΔY, está aqui,
e o ΔT está aqui. Então, a velocidade média é essa inclinação aqui. Para que serve a velocidade média? Assim, serve para a gente, sei lá, se não, passar uma bala, está passando muita bala atualmente, né, perto da gente, né? Mas se passar uma bala pela porta ali e for atravessar até a janela, né, se eu conseguir medir o tempo que ela passou por ali e o tempo, a gente pode deixar uma câmera filmando lá no fundo da sala, depois talvez a gente consiga, não sei se vai dar, mas 1/30 de segundo, talvez, mas, digamos, passou aqui no tempo t, ali no tempo t mais ΔT, então você tem um intervalo de tempo, não sei quantos, não sei que fração de segundo, aí você tem aí o tamanho da sala, divide o tamanho da sala pelo ΔT, e você diz, a bala passou aqui com a velocidade que eu chuto de tanto. E se ela não encontrou nenhum obstáculo, depois de mais tantos milissegundos, ela foi bater não sei onde. É um chute aqui pensando... Né, o que você faz com isso? Você tira uma velocidade média e extrapola dizendo, bom, vou supor, a falta de outra informação, vou supor que a velocidade é constante. E com isso, eu tenho uma equação para o movimento a partir dessa aproximação, que não é o movimento real, mas é um bom chute. Oi. Essa velocidade instantânea é quando ela é igual à velocidade média? Qual? Essa aqui? Quando você calcula a inclinação. Não, eu calculo aqui. Essa é da secante, né? Não dá muito para ver, mas eu estou pegando um ponto aqui, um tempo aqui e outro tempo. Aí estou tirando a velocidade média, ela é a inclinação dessa reta aqui assim. Eu posso exagerar um pouco para ficar mais... Digamos que foi assim. E aí a inclinação dessa reta aqui, secante. Mas é a velocidade média. Aqui a gente tem uma situação que claramente está acelerando. Quer dizer, a mesma velocidade média, se você pegar um mesmo ΔT e for andando, você vai tirando a velocidade média e ela está aumentando, porque essa reta está inclinando cada vez mais. Tá? Quer dizer, você pega aqui, a velocidade média nesse intervalo aqui é menor que nesse intervalo aqui, mesmo eles tendo o mesmo tamanho, e ela foi crescendo. Então, o movimento está acelerando. A velocidade não é constante. Mas se você não tem nenhuma informação, você tem isso e isso daqui, só esses dois pontos, você não sabe, você chuta a reta. É o chute que você pode dar. Ok? Não é o que todos nós faríamos sem outra informação. Agora, a questão aqui agora é a seguinte, não, mesmo tendo toda a informação, essa informação é meio difícil de eu lidar com ela, porque eu tenho uma velocidade que está mudando. Então eu quero dar uma velocidade naquele instante, um número, me dá um número. Imagina que eu sou um político, preciso me dar um número para eu vender, para eu acreditar. Qual é o número? Então, quer dizer, a velocidade nesse instante aqui é uma abstração. Ela é a velocidade nesse instante, mas antes era menor, depois é maior. Mas é um número que descreve, te dá uma informação daquele momento. E ela corresponderia, vamos dizer, é uma definição, né, você dizer, eu vou pegar a velocidade média no tempo ΔT, vou fazer o ΔT cada vez menor e vou olhar o limite dessa velocidade média quando o ΔT tende a zero. Isso é a velocidade instantânea. Estamos de acordo? Assim, pelo menos os físicos estão de acordo.
sei. Essa é a definição de velocidade instantânea. E ela, vamos dizer, aqui vai corresponder o quê? Eu estou com a secante, estou aproximando esse ponto cada vez mais, até que na velocidade instantânea eu teria uma reta aqui tangente. A reta tangente seria a reta passando por esse ponto e que tem a inclinação, que é o limite dessas inclinações aqui. Então, esse número, né, o limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX, menos f de x sobre ΔX, eu chamo de derivada da função no ponto x. Aqui, claro, seria y' de t. Aliás, para usar a linguagem mais da mecânica é derivada em relação ao tempo, sempre é com um pontinho em cima, em vez da linha. Tá legal? Seja lá o que for esse limite. Não sei como calcula, porque, claro, quando ΔX tende a zero, isso aqui tende a zero em cima, zero embaixo, eu não sei mais dividir. Zero por zero, não sei dividir. Mas se você pegar funções concretas, você vê que em alguns casos você faz lá e tem um limite. Pelo menos na figura aqui parece que tem um limite. Então tem casos que a gente consegue calcular esse negócio. Mas mais do que conseguir calcular, isso é uma definição de taxa de variação. Quer dizer, toda vez que a gente falar em velocidade, densidade, seja lá do que for, densidade de massa, densidade de carga, densidade de corrente, vazão, todas essas coisas pressupõem você fazer uma espécie de quociente em que o denominador e o numerador vão tender a zero. Por exemplo, quando você faz a densidade de massa, você pega um volumezinho teórico, pega um volumezinho teórico, pesa. A gente não tem o termo masseia, né? Mas a gente pesa e, em vez de calcular o peso, calcula a massa. Tudo bem. Aí você tem e vai diminuindo o volume para tender para o ponto. Tem algumas tecnicalidades aí, mas a ideia é que quando esse volume tende a zero, a razão entre a massa e o volume vai tender para o que eu vou chamar de densidade de massa nesse ponto. Obviamente, é uma abstração absoluta, pressupõe uma matéria totalmente contínua, porque na matemática, a mesma coisa eu poderia fazer, pegar um fio aqui, né, e pegar um pedacinho do fio em volta desse ponto, pesar também, tem a massa dele, e vou fazendo o tamanho do pedacinho tender a zero, e aí a massa do pedacinho dividido pelo comprimento do pedacinho seria a densidade linear de massa, que é do ponto de vista da física, da química, porque para a matemática, entre dois pontos, sempre tem um ponto. Não tem a matemática tem um espaço contínuo, completamente contínuo, porque do ponto de vista de, sei lá, qualquer das teorias que a gente tem para a estrutura da matéria não é exatamente assim. Né? Bom, mas tudo bem. Com esse tipo de abstração que a gente está lidando. Talvez o grande sucesso da mecânica é que justamente a única grandeza que tem uma cara assim que talvez seja parecida com a reta real é o tempo. Né? Bom, então, é esse limite aí. Estamos de bem com esse limite? Assim. E o fato é que esse limite pode ser calculado em alguns casos. A gente até já aprendeu
a calcular, mas, por via das dúvidas, né, podemos fazer de novo. Quer dizer, você pode escrever assim, né, f' de x é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Às vezes a gente escreve assim, né? F de x mais h menos f de x sobre h. E às vezes é mais fácil fazer assim, né? F de x1 menos f de x sobre x1 menos x, aqui quando x1 tende a x. Tá? Tudo isso é a mesma coisa. Sei lá, exemplo. F de x igual a x5. Então, vamos calcular o f' de x0. Eu vou ter que calcular o limite. Vou fazer assim, ó, x à quinta menos x0 à quinta sobre x menos x0. E eu quero calcular o limite disso quando x tende a x0. Por que eu estou escrevendo assim? Eu estou escrevendo assim porque eu até estudei tanto para a prova que acabei decorando esse negócio. X menos x0, x4 mais x3, x0 mais x2, x0 ao quadrado, mais x0 ao cubo, mais x0 à quarta, sobre x menos x0. Tem um limite aqui. Quer dizer, isso aqui é igual a isso. E essa foi uma das razões pelas quais a gente gastou tanto tempo fazendo essa fatoração, porque a gente olha para isso e diz, então, esse cara está multiplicando tudo aqui, está dividindo tudo, então, corta aqui e não tem mais zero no denominador. Então, agora a gente pode passar o limite, né? Esse limite aqui, bom, eu acredito que quando o x0 tende a x, x0 vezes x ao cubo tende a x à quarta. E o x0 tende a x, então o x0 ao quadrado tende a x ao quadrado, que multiplicado por x ao quadrado tende a x à quarta. Então, todo mundo aqui, né, esse é x à quarta, esse aqui vai tender para x à quarta, esse daqui também vai tender para x à quarta, esse aqui também, aliás, x0 à quarta, né? x0, tudo x0 aqui. x0 é que está parado, o x está tendendo para o x0. Então, eu tenho 5 termos de x0 à quarta. Então, isso aqui vai ser 5 x0 à quarta. Tá? E se eu substituir por x elevado a n, vai dar a mesma coisa, só que aqui eu vou ter tudo tendendo para x elevado a n menos 1 e eu vou ter n termos. E aí, esse negócio vai para n x0 elevado a n menos 1. Onde n aqui pode ser 7, 8, 1 milhão, 10 a 1 milhão, tanto faz. Então, esse a gente sabe fazer. E com isso a gente sabe fazer polinômios também, porque a gente pode meio pensar assim, né, que o limite... Está meio implícito assim, o limite da soma é a soma dos limites. Né? Se um cara tende para A, o outro tende para B, então a soma deles tende para A mais B. Vou dar isso como... Já que eu não dei definição de limite, não vou aprovar também coisas sobre limite. Mas razoável eu pensar assim? Eu estou dizendo assim, se eu tenho uma grandeza que está tendendo, sei lá,
em alguma situação, está tendendo para um valor A, outra grandeza está tendendo para o valor B. Então, o produto delas deve estar tendendo para A vezes B. A soma delas deve estar tendendo para A mais B. Né? É mais ou menos, a coisa é assim, ó. Digamos, essa daqui está tendendo para A. Então, o A está aqui, tem o X. Né? E aqui você tem o Y, e ele está tendendo para B. Então, se você fizer a soma, botar aqui o X mais o Y, tem o A aqui, vamos botar o B aqui assim para ficar aqui. Ó. Aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o X, aliás, aqui é o X, aliás, o X é maior que o A, né? Aqui é o X, aqui é o Y, e aqui é o A, e aqui é o B. Então, o X mais Y tem a diferença entre o X e o A e a diferença entre o Y e B. Mas se essas duas são pequenas, a soma também vai ser pequena. Né? O produto você pode fazer assim, né? Está aqui o B, está aqui o A, esse é o X, esse é o Y, então o A vezes B aqui. Aí o produto, na verdade, né, ele até parece maiorzinho, mas esse pedaço aqui é pequeno porque ele tem lado A e o outro é pequenininho. Esse é pequeno porque ele tem lado B e o outro é pequenininho. E esse aqui tem os dois lados pequenininhos. Tem até uma coisa de ordem de grandeza, porque esse daqui é pequenininho, mas ele é menor que os outros pequenininhos. Né? Mas, então, eu posso mais ou menos concluir o seguinte. O que eu estou falando agora é regras de derivação. Tem qualquer boa casa do ramo, qualquer livro de cálculo, deve ter 300 sites na internet, vídeos de montão. Mas eu estou pensando também em fazer... Uma coisa também legal é pensar assim, imagina que U é U de X. Então, a derivada, a gente às vezes escreve assim, delta U sobre delta X. Porque aqui você faz assim, ó, U de X mais delta X menos U de X, você chama de delta U. E aí, isso daqui dividido por delta X, você escreve... É como se você dissesse assim, ó, esse é U e esse é U mais delta U. E aí tem umas coisas assim, imagina que você sabe derivar U e derivar V. Então, digamos assim, ó, você tem a função U e tem a função V, também é uma função de X. Bom, como é que faz U mais V? Se você fizer V de X mais delta X menos V de X, você chama de delta V. Então, se você fizer U mais V de X mais delta X, é a soma desses dois. E U de X mais V de X é a soma desses dois. A diferença é delta U mais delta V. Então, se você for fazer U de X mais delta X mais V de X mais delta X menos U de X mais V de X, você pode olhar para isso assim, né? Isso aqui é esse menos esse, que é delta U, mais esse menos esse, que é delta V. Então, se você delta V dividir por delta X, isso daqui é delta U sobre delta X mais delta V sobre delta X. E aí, esse daqui tende para U',
e esse daqui tende para V'. De maneira que a gente escreve, né, como regra de derivação que a derivada da soma é a soma das derivadas. Basicamente porque o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Pô, deu certo para a soma, deve dar para o produto. A derivada do produto deve ser o produto das derivadas, mas não é. Mas, se a gente tentar fazer a mesma coisa com o produto, imagina que você faz U de x mais delta x vezes V de x mais delta x menos U de x V de x sobre delta x. Você pode ficar meia hora aqui pensando nisso, não sair nada, ou você pode ter a sorte de pensar assim, eu vou escrever isso aqui como U mais delta U. E esse aqui como V mais delta V. Então, U mais delta U, V mais delta V, menos UV sobre delta X. Pô, esse agora ficou mole, né? Porque isso aqui vai dar UV mais U delta V mais, vou escrever assim, V delta U mais delta U delta V menos UV sobre delta X. E aí esse UV aqui cortou com esse UV aqui. O que eles eram os únicos caras grandes no numerador. Porque, claro, um limite em que o numerador é grande e o denominador é pequeno, o candidato é infinito. Mas agora sumiram os grandes. E agora você pode olhar assim, né? Você tem esse e tem esse. É a soma dessas três parcelas. Essa primeira, o ΔV sobre ΔX, tende para V'. Não. ΔV dividido por ΔX tende para V'. E sobra U vezes V'. Então, esse aqui tende para U, V'. Esse daqui, o ΔU sobre ΔX, tende para U'. Vezes V, isso tende para VU'. E agora aqui, ó, tem os dois. Está claro, né, que o ΔU e o ΔV tendem a zero. Todos os dois. Mas divididos por ΔX, não. Mas eles podem fazer o seguinte, eles tiram para o ímpar. Quem ganhar, senta. E quem perder, vai lá brigar com o ΔX. Digamos, o ΔU perdeu, ele dividido por ΔX, esse aqui tende, só esse aqui, tende para U'. Só que esse aqui tende a zero. É meio que assim, o ΔV sentou, vai lá. Desde que não dê infinito, vocês se resolvem lá, o ΔU sobre ΔX vai dar 15, 18, menos 5, vai multiplicar por mim, que eu sou zero mesmo, vai dar zero. Se o ΔV perdesse o para o ímpar, ele que vinha aqui com ΔX, mas o ΔU estaria tendendo a zero. Então, isso aqui tende a zero. Isso aqui tudo tende a zero. Então, a derivada do produto é isso aqui. ΔV não tende para V'. ΔV sobre ΔX que tende para V'. É a definição de derivada, né? O ΔV é isso daqui. Se eu dividir por ΔX, quando o ΔX tende a zero, isso aqui tende exatamente para V' de x, que eu estou chamando só de... É a derivada. Tá? Tá legal? Podemos fazer também de maneira geométrica, que também é bonitinho.
esse negócio todo aqui, ó, você pode fazer assim, ó. Aqui você tem o U de x e aqui o U de x mais ΔX. Aqui você tem o V de x e aqui o V de x mais ΔX. Então, o produto de U de x mais ΔX por V de x mais ΔX dá essa área daqui. E U de x por V de x dá essa área daqui. Então, a diferença, né? Essa diferença aqui, U de x mais ΔX vezes V de x mais ΔX menos U de x V de x, está aqui, é essa área aqui. E é meio natural você fazer isso assim. E aí, quer dizer, esse cara daqui é o ΔV, esse cara daqui é o ΔU, e aí você tem, né, isso daqui é UΔV, esse daqui é V ΔU, e esse pedaço daqui que sobrou é o ΔU ΔV. E aí você tem que dividir essa área aqui por ΔX. Então, você tem esse dividido por ΔX, mais esse dividido por ΔX e mais esse dividido por ΔX. Tem aqueles 3 limites que eu mostrei lá. Mas da outra vez, da outra maneira, você entendeu? Então, beleza. Talvez você seja algébrica, eu sou geométrico. Quando eu olho assim, eu acredito mais. Eu só pensei o produto como uma área. Então, eu tinha que fazer esse cara, né, o produto UV, calculado em x mais ΔX, é esse vezes esse. E fazer a diferença com ele em x. Então, eu pensei, em x, eu boto U de x aqui, V de x aqui, o produto é essa área aqui, desse retângulo. Quando eu boto V de x mais ΔX e U de x mais ΔX, eu tenho essa área maior aqui. E claramente eu tenho essa área, eu posso dividir em 3 retângulos, que são exatamente as 3 parcelas que eu fiz aparecer ali. É porque eu te dei as 3 parcelas prontas. Se você tivesse que adivinhar, talvez a partir dessa figura fosse mais fácil. Bom, então isso é derivada do produto. Bom, com essas coisas aqui, a gente sabe derivar polinômios. Né? Por exemplo, se você tiver que derivar 3x5 menos 2x3 mais x mais 1, então você, derivada da soma é a soma das derivadas, bom, produto por constante tem derivada zero, então a derivada do produto é simples, então isso aqui vai dar 15x4 menos 6x2 mais 1. Polinômio sabemos. Bom, a diferença, claro que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, né? O quociente talvez seja mais... Mas vamos fazer o quociente logo. Usando esse truque aí do ΔU, ΔV, sei lá o quê.
Vamos pensar assim, como é que a gente deriva U sobre V? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer U mais ΔU sobre V mais ΔV menos U sobre V e dividir tudo por ΔX. Só de olhar já me dá arrepio. Pensar nisso. Mas, eu sempre tenho medo, mas eu vou perguntar. Eu sei operar com frações. É porque eu acho que frações é uma coisa tão séria que eu acho que devia ser ensinado, não sei, a partir de algum ano do ensino fundamental, a todos os anos até o final do ensino médio. Bom, posso operar aqui, quer dizer, aqui eu posso botar todo mundo no mesmo denominador, que é esse vezes esse. Então eu faço V vezes U mais ΔU, menos U vezes V mais ΔV, e aí fica dividido por V mais ΔV vezes V. E ainda tem o ΔX aqui embaixo. Isso daqui, acho que essa conta eu consigo fazer, né? Quer dizer, isso daqui vai me dar... Bom, dividir, eu posso fazer assim, né? Posso fazer esse aqui, que dá VU mais V ΔU, menos UV, menos U ΔV. Aí aqui eu tenho V ao quadrado mais V ΔV. E eu tenho que dividir por ΔX. Então eu posso botar o ΔX aqui assim, né? E aí, bom, o que tem de bom aqui? Esse cara daqui, VU e UV, são iguais. Esse negócio aqui, ó, eu tenho ΔX. Então, eu digo assim, eu tenho V dividido por V2 mais V ΔV, vezes esse daqui, eu estou lidando com esse, tá? ΔU sobre ΔX. Menos U sobre V2 mais V ΔV vezes ΔV sobre ΔX. Quer dizer, eu peguei o ΔX, que está aqui, eu tenho duas parcelas, essa e essa daqui. Uma tem ΔU, então eu boto o ΔU em cima do ΔX porque eles se entendem. São pequenininhos, brigam lá e tal. E o ΔV e o ΔX também, eu boto um em cima do outro, separo. Então, eu peguei isso aqui, dividido por isso tudo, botei o V com esse denominador aqui, e botei ΔU sobre ΔX. E aqui eu peguei o U, botei em cima disso, e o ΔV sobre ΔX. O que eu ganho com isso? Bom, esse negócio aqui, o V ΔV tende a zero, né? O V está tendendo para alguma coisa lá, para V de x, e o ΔV, na verdade o V é o V de x aí, né? O ΔV está tendendo a zero. Da mesma coisa aqui tende a zero. Então esse negócio tende para V ao quadrado. V sobre V ao quadrado. Podia até simplificar, mas não vou não. U sobre V ao quadrado. E esse daqui tende para U', e esse tende para V'. Então, esse negócio aqui, ó, vai tender para VU' sobre V2 menos UV' sobre V2. Também pode ser escrito assim, né? VU' menos UV' sobre V ao quadrado. Meio feio, mas... Então, o importante aqui é vocês, vamos dizer, verem que essas coisas podem ser deduzidas a partir de certas
vamos dizer, propriedades dos limites, você vai deduzindo as regras de derivada. Ninguém precisa decorar essas regras, estão disponíveis nos livros, na internet, na máquina de calcular, no computador. Só se realmente tiver uma hecatombe. Eu decorei porque eu sou de outro tempo. Não, na verdade, essas coisas assim, se você usa muito, você decora, né? Porque você todo dia usa aquilo, acaba. Então temos essa regra de derivação também. A gente pode brincar de derivar agora, calcular. Que horas são? Hã? Bom, então vamos fazer um exemplo, 2 exemplos. Quer dizer, nós sabemos, com isso, nós sabemos pelo menos derivar polinômios e quocientes de polinômios. Vamos fazer um exemplo assim. Eu gosto desse exemplo, que é o seguinte: vamos examinar a função f de x igual a x sobre 1 mais x ao quadrado. Tentar traçar o gráfico. Esse vai traçar o gráfico é uma coisa meio antiga também, né? Porque antigamente você não tinha computador, não podia pegar e ficar aqui marcando 100 pontos, 1000 pontos desse negócio para ver a cara do gráfico. Você bota lá no computador, manda ele botar o gráfico. Mas você pode ter surpresas fazendo esse gráfico. Por exemplo, se você não tiver um software que lida com os detalhes da coisa, simplesmente manda plotar esse negócio, dependendo, você pode ver, traçar o gráfico aqui. Vamos fazer outra. Pode acontecer o seguinte: você manda traçar o gráfico e vem isso. Um de vocês faz o experimento, dá isso. O outro faz o experimento e dá isso. Quem acertou e quem errou? Vai ter 4 respostas, né? Os 2 erraram, um acertou, o outro acertou, ou os 2 acertaram. Sei lá, vou tentar fazer para ver, né? Vamos ver. Para lidar com um gráfico assim, em geral a gente... Bom, primeira coisa, isso aqui está definido para todo x real, né? Não tem nenhum... Se tivesse um zero aqui no denominador, por exemplo, se fosse 1 menos x2, você já tinha que se preocupar que em 1 e menos 1 esse negócio se anulava aqui e não estaria definido. Mas já que é assim, ó, geralmente a gente faz uma coisa assim, né? Marca aqui o x... Marca aqui o f de x e pensa no seguinte: ó, o que está acontecendo em menos infinito? Vou botar assim. E o que está acontecendo em mais infinito? Porque aí, quando você for fazer o gráfico, você olha de onde veio a função para onde ela vai. O que acontece quando x mais infinito? Quando x é muito grande? Você vai para onde? 15, 17 ou 42? O x é grande. Bota aí, 1000. Quanto dá? 1000 dividido por 1 mais 1000 ao quadrado. Mais do que 5, perto de 15.
Hã? Parece que tende a zero, né? Tá certo? Porque sempre se você tem um número grande dividido por ele ao quadrado, já é pequeno. E ainda tem um mais um ainda de brinde. Então isso tende a zero, né? Então esse limite aqui é zero. É um zero positivo, né? Porque esses caras, pode até botar assim um zero mais de luxo aqui. E no menos infinito, essencialmente a mesma coisa, né? Se você botar menos 1000, você vai ter menos 1000 dividido por 1.000.001. É pequeno e tal. Então, vai tender a zero. Só que você vai ter negativo aqui e positivo aqui. Então, vai ser um zero menos, vamos dizer assim. O que isso significa? Que lá em menos infinito, ele vem de zero, mas vem aqui por baixo. E no mais infinito ele vai para zero aqui. Bom, tem um caso, a gente sabe quanto vale isso em zero, né? Não custa nada. Se eu botar x igual a zero, esse ponto aqui eu sei. Então a função vem de zero. Bom, ela não é sempre zero, com certeza não é sempre zero. Ela vem de zero, passa por zero aqui e vai para zero lá. Talvez, meu chute seria esse, ela vem de zero, talvez ela desça um pouco, faça alguma coisa assim e volte para cá, não sei. Ou sei lá, ela pode vir rebolando aqui e tal. Tem que averiguar. Então, aí é interessante a gente calcular a derivada, porque a derivada, o sinal da derivada, se tem um trecho em que a derivada é positiva, significa velocidade positiva, você está andando para frente. Velocidade negativa está andando para trás. Quer dizer, velocidade positiva, quando você anda para cá, o x aumenta, o y aumenta. Quando a velocidade é negativa, a derivada é negativa, se o x aumenta, o y diminui. Então, função crescente e decrescente. Então, vale a pena a gente calcular f' de x aqui. Eu estou com preguiça, vocês poderiam calcular para mim? Vou dizer uma coisa muito, que vai ser talvez um anúncio muito terrível, mas 1 mais x2 ao quadrado não é 1 mais x4. 1 mais x2 é 1 mais x2 ao quadrado, é 1 mais x2 vezes 1 mais x2. Isso aqui é esse vezes esse. Tem 1 vezes 1, x2 vezes x2, x4, mas tem 1 vezes x2 e x2 vezes 1, que são 2x2. E mais, 1 mais x4 não é 1 mais x2 vezes 1 menos x2, como você pode verificar fazendo as contas, que isso dá 1 menos x4. Pô, peraí, vocês estão só aplicando a fórmula? Então, peraí, vamos aplicar a fórmula cautelosamente. Aqui a gente tem U igual a x e V igual a 1 mais x2, né? Estamos de acordo, esse é o U, esse é o V. Nós vamos precisar da derivada do U, né? Então, U' é 1, né? E V', bom, a derivada do 1 é 0, do x2 é 2x, é 2x. Então, agora a gente só tem que aplicar essa fórmula daqui. Então, a gente tem que fazer V, que é 1 mais x2, vezes U', que é 1, vou deixar aqui, menos U, que é x, vezes V', que é 2x, dividido, bom, o V é 1 mais x2, então 1 mais x2 ao quadrado. Então, isso daqui dá 1 mais x2 menos 2x2 sobre 1 mais x2 ao quadrado. Eu não vou fazer nada aqui, vou explicar por quê.
bom, x2 menos 2x2 é menos x2, né? Então, isso daqui dá 1 menos x2 sobre 1 mais x2 ao quadrado. Eu não vou mexer nisso aqui pelo seguinte, quando eu calculo a derivada, eu estou muito interessado no sinal da derivada. Porque eu sei que quando a derivada é positiva, a derivada positiva, a inclinação assim, a função está crescendo. Se eu tiver derivada negativa, a função está decrescendo. Então, o sinal da derivada é uma informação muito preciosa. Quando eu derivo o quociente, eu sempre tenho um quadrado no denominador. Esse quadrado no denominador é sempre positivo. Então, para eu analisar o sinal dessa derivada, é melhor deixar esse quadrado aqui, que eu sei que ele é positivo, e eu olho o sinal só do que está no numerador. Então, eu só tenho que olhar para 1 menos x2. Que eu posso até, né, 1 menos x2, bom, não preciso de nada de, né, esse é 1 mais x, esse eu sei que é 1 mais x, 1 menos x. Então, é um produto. O produto é positivo quando os dois têm o mesmo sinal e negativo quando eles têm sinais diferentes. Então, aqui, isso zera em 1 e em menos 1. Quer dizer, tem o cara aqui, o menos 1 e o mais 1, que são importantes. Né? Aqui, a derivada nesse é 0 e nesse aqui é 0. Quando eu tiver acima de 1, 1 mais x é positivo. E acima de 1, 1 menos x é negativo. Né? Tá? Quer dizer, x maior que 1, menos x é negativo, esse é positivo. Então, acima de 1, daqui para cá, a derivada é negativa. Abaixo de menos 1, bom, 1 menos uma coisa menor que menos 1, uma coisa bem negativa, isso é positivo, mas 1 menos uma coisa negativa menor que menos 1, esse aqui vai dar negativo. Então, abaixo de menos 1, a derivada é negativa. Entenderam isso? E entre os dois, ó, quando eu tiver entre menos 1 e 1, esse vai ser positivo e esse vai ser negativo. Né? Ou não? Não, os dois vão ser positivos. Né? Tá? Quer dizer, acima de menos 1, né, e antes de 1, esse daqui é positivo. Esse daqui só fica negativo quando eu passo de 1. Então, abaixo de 1, ele é positivo. E esse daqui só fica negativo quando eu desço abaixo de menos 1. Então, entre menos 1 e 1, os dois têm o mesmo sinal. Tá? Então, aqui vai ser positivo. Significa que a minha função, então, vem de menos infinito, decresce até... Vou já fazer a cara, né? Vou deixar aqui f' de x. F' de x igual a 1 menos x2 sobre 1 mais x2 ao quadrado. Vou tentar já fazer o gráfico, dar uma olhada no gráfico aqui assim. Eu tenho o menos 1 e o 1 são importantes agora. Passa aqui no 0. Bom, quanto é que vale a função em menos 1? Dá para calcular, né? Aqui, 1 mais menos 1 ao quadrado dá 1, então aqui tem 2 no denominador, menos 1 no numerador dá menos meio. Quer dizer, a função aqui em menos 1 dá menos meio. E quando eu calcular em x igual a 1, eu tenho 1 e meio. Então, aqui eu tenho meio. Significa, então, que eu posso botar aqui assim, né? Em menos 1, a função vale menos meio, e em 1, ela vale meio. Então, eu marquei 3 pontos. Menos 1, 0
e 1. Né? Isso aqui, menos meio, meio. E agora eu sei que a minha função veio de zero, lá no menos infinito, e ela está aqui, ó, ela é decrescente, porque a derivada é negativa. Então ela veio do zero e veio decrescendo, e vai decrescer até aqui. Quando chega aqui, eu tenho uma tangente horizontal, a derivada é zero. E aí ela passa a crescer, e vai crescer até aqui, e aqui ela tem outra tangente horizontal, e a partir daqui, né, então aqui ela cresce, cresce, e aqui ela volta a decrescer. A partir daqui ela decresce. Então a minha cara é essa, ó, tem alguma coisa fazendo assim, sobe aqui até aqui, e volta a decrescer. Tá? Não tem muito como evitar isso, porque ela vem de zero, vai decrescer até aqui, aqui ela tem um mínimo, aí ela sobe, aqui ela tem um máximo e decresce. Tem alguma coisa aqui, talvez, de concavidade, né? Parece que porque esse negócio aqui, ó, ele não pode decrescer assim, né? Ele não pode decrescer assim, porque eu sei que ele não passa, ele tem que fazer, aparentemente ele tem que fazer uma mudança aqui, ó, a derivada está assim, negativa ficando mais e mais negativa, de repente ela tem que amenizar, porque lá no infinito, pela cara, né, eu devo ter uma derivada tendendo a zero. Então, ela vinha negativa, vinha, mas depois... Então, tem talvez algum ponto aqui, que a segunda derivada vai me dar alguma informação. Que horas são? 9h40. Mas antes de qualquer outra coisa, eu queria observar o seguinte: quanto é que é a derivada em zero? Só por curiosidade, a derivada em zero é 1 dividido por 1. Né? Quer dizer, a derivada em zero é 1. Né? Aqui é 1, aquela é positiva, aquela é positiva também. Tá? Porque eu estou querendo saber qual daqueles dois gráficos... Bom, pelo que eu estou vendo, os dois gráficos estavam errados, né? Não era nada daquilo. Mas, pensando um pouco melhor, pode ter acontecido o seguinte, né? Imagina que você deu uma escala, né? Botou aqui na tela do seu computador, você não estava preocupado, estava fazendo umas contas antes, e os números eram grandes, né? Então, você tinha o seu gráfico aqui, e esse negócio daqui era 10, sei lá, não precisa ser muito, mas vou botar um 10 a sexta aqui era menos 10 a sexta, aqui era 10 a sexta, aqui também, quer dizer, menos 10 a sexta, 10 a sexta, essa é a escala que está no seu computador. Aí você mandou plotar o gráfico. O que aconteceu? Ó, aqui tem 1 milhão. Esse cara aqui é meio. É o maior valor aqui, é meio. Esse aqui é menos meio. Onde é que isso foi desenhado? Vocês entendem? O computador tem pixels, assim, quadradinhos, pum, 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 quer dizer, não tem um contínuo de números, né? Então, se aqui tem 10 a 6, sabe que uma boa tela aí, 4K não chega a ter, uma tela 4K não chega a ter 1000 pontos aqui, né? 1900 não chega a ter 2160, mas digamos assim, vamos ter uma margenzinha, 1000 pontos aqui. Se aqui é 1 milhão, 1 milhão significa que o primeiro pixel é 1000. Né? O meio ficou ali. Então, com essa escala aqui, o que você vai ver no computador é isso.
E eu concluo, então, que o gráfico, esse gráfico aqui estava certo. Mas o colega que fez outro gráfico, pode ser que a situação dele fosse... Né, um era astrônomo, estava trabalhando com essas coisas assim. E o outro, sei lá, trabalha com nanotecnologia, alguma coisa assim. Então, a escala dele era muito pequenininha. Né? Então, aqui, vamos dizer, fosse 10 a menos 3, aqui 10 a 3, alguma coisa assim, 10 a menos 3, aqui 10 a menos 3, aqui menos 10 a menos 3, alguma coisa assim. Então, quando você plotou o gráfico, você está pertinho de zero. Você está muito pertinho aqui. Esse gráfico aqui corresponde a botar uma janelinha aqui. E aí, o que acontece perto de zero? A derivada aqui é 1, significa que a tangente aqui tem inclinação 1. E se você está muito pertinho aqui, você vai ver o seu gráfico igual a tangente. Claro isso, né? Porque você tem uma reta, tem uma curva e tem uma tangente, quando você bota um microscópio ali, bota muito pequenininho, você vê a curva e a tangente praticamente iguais. Então, o cara pegou, mandou plotar e viu isso. Então, a questão de quem está certo e quem está errado aqui vai ser uma questão... Né? Porque se você, dependendo da escala, o seu gráfico é esse ou esse. É claro que esse aqui, ele dá informações sobre a riqueza do fenômeno melhores que esse daqui. Na verdade, essa análise aqui talvez seja importante simplesmente para você decidir o seguinte: você vai mandar o seu computador plotar 2.000 pontos no gráfico. Mas se você tem que saber se você vai plotar 2.000 pontos entre menos 1 milhão e 1 milhão, ou entre menos 1 milésimo e 1 milésimo, ou, aparentemente aqui, né, alguma coisa assim. Tem algum ponto aqui que pode ser interessante, mas essa parte, pelo menos que a gente enxerga alguma coisa aqui, né, pelo menos assim, de menos 2 a 2, já seria... Né, botar uma escala assim, de menos 2 a 2, até pode dar uma exagerada aqui para fazer a escala aqui ser maior, para esse meio não ficar tão baixinho, mas pode deixar ele assim. Então, mesmo tendo um computador, essa análise aqui pode ser relevante, porque se você não fizer, você pode se dar mal olhando no lugar errado. Então, vamos dizer, esboçar o gráfico e determinar quais são os pontos onde alguma coisa interessante está acontecendo é que acho que o importante nessa história. Porque, claramente, essa fórmula de derivação, na verdade, tem software, você entra com a função que te dá a derivada. Na verdade, te traça o gráfico também. Até provavelmente o software talvez seja suficientemente inteligente para fazer essa análise aqui. Mas, de qualquer... Mesmo que ele faça essa análise e te dê isso aqui também depende do que você quer. Pode ser que essa variação aqui seja bonitinha no nível, sei lá, do tempo em anos, mas num tempo geológico isso aqui não seja nada. Não aconteceu nada aqui. É isso. Já num tempo de física de partículas, isso aqui pode ser
muito mais importantes do que isso aqui. Então você também tem que ter essa visão do que você quer ver com a sua função. Então, mas, de qualquer maneira, o que essa análise aqui revela esses pontos aqui que são relevantes, e se a gente quiser ver o que está acontecendo aqui, mais aqui, a segunda derivada deve informar isso que eu estou dizendo. Ó. Porque eu venho com a tangente, ó, ela vai inclinando, porque ela vem, né, se eu olhar no infinito, a derivada, ó, aqui eu tenho x4 no denominador, e aqui eu tenho x2 no numerador. Está claro que o quociente de dois polinômios, no infinito, mandam os termos de maior grau. Certo? Então, aqui é do segundo grau, aqui é do quarto grau, então no infinito isso vai para zero. Então, você vem com a tangente assim. Aí ela vai inclinando, mas ela vai chegar em zero aqui. Então, tem uma hora que ela tem que parar de inclinar e desinclinar, e depois fazer assim. Aqui também aparece ter aqui está de bunda para baixo, aqui está de bunda para cima, mas aqui é claramente ponto zero, tem uma simetria, né, aqui que muda. Aí aqui tem uma hora também que faz assim. Então deve ter dois pontos aqui que deve ser da segunda derivada, que significa meio que dizer assim, ó, se eu olhar para a derivada aqui, ela é sempre negativa. Mas ela é negativa e está ficando mais negativa. Aí tem alguma hora que ela continua negativa, mas ela começa a crescer. Entendeu? Aqui ó, ela está assim negativa, mas está ficando menos negativa. Então está crescendo. Isso a gente pode olhar para a segunda derivada, quer dizer, você tem que derivar isso aqui de novo, já é meio... já olho para isso, poxa, fico menos animado com essa conta. Mas tem chance de você conseguir encontrar esses pontos aqui. Então, aliás, acho que posso deixar como não sei, temos tempo para fazer esse exercício? Que horas são? Pô, vê se vocês calculam essa segunda derivada aí, para salvar a honra, porque, pô, erraram tanto na derivada. Vamos lá, deu isso aqui? Escrevi U igual a 1 menos x2, U' é menos 2x, V igual a 1 mais x2 ao quadrado, aí 1 mais x2 ao quadrado é 1 mais 2x2 mais x4, derivando deu 4x3 mais 4x, né? Então, substituindo aqui, U', que é menos 2x, vezes o V, que é 1 mais x2 ao quadrado. Aqui U, que é 1 menos x2, e o V' é isso aqui. Aqui seria bom, ó, observar que a gente tem um x que pode ser em evidência e um 4 também. Né? Quer dizer, isso aqui é 4x vezes x2 mais 1, né? O que é bom, porque aqui tem um mais x2 também. Então, a minha segunda derivada está me dando assim, ó,
menos 2x, 1 mais x2 ao quadrado, menos 4x, 1 mais x2, 1 menos x2. E aqui eu tenho 1 mais x2 à quarta. Aqui tem uma vantagem, né? 1 mais x2 é sempre positivo, então eu posso, por exemplo, pegar isso aqui, ó, tem 1 mais x2 aqui e 1 mais x2 aqui. Tem duas parcelas. Então, esse cara, 1 mais x2 é fator das duas. Então, eu posso cortar esse daqui e um desses daqui com esse daqui. Fica o cubo aqui. Certo? E é positivo, de qualquer maneira. 1 mais x2 ao cubo é positivo. Então, isso daqui ficou... Bom, eu só vou calcular esse sinal da segunda derivada mesmo. Isso aqui ficou, então, aqui 1 mais x2 ao cubo. Aqui eu posso pegar esse 2x e botar em evidência. Ó, menos 2x, aqui e aqui. Aí fica 1 mais x2, mais 2 vezes 1 menos x2. Que é igual a 1 mais x2 ao cubo. E aí eu tenho menos 2x e sobrou aqui 3 menos x2. Tá? Hã? O único truque sujo que eu usei aqui foi observar que colocando aqui o 4x em evidência, eu tenho 1 mais x2 aqui, que é muito importante, porque esse 1 mais x2 tem aqui também 1 mais x2 e pode cortar com um desses. Então, esse negócio aqui, que era do quinto grau, porque isso aqui é um polinômio do quinto grau. Quando eu tiro esse 1 mais x2, ele fica do terceiro. E ainda por cima fica uma coisa do terceiro grau, que aí você pode fazer as contas como você quiser, esse x aqui vai sair fora, e então está fatorado. Fiz uma coisa do primeiro grau com uma coisa do segundo, e dá para ver então que as raízes são zero, que é essa daqui, que está clara, né? E mais ou menos raiz de 3. Então aqui, ó, tem menos 1, aqui tem menos raiz de 3, e aqui tem mais raiz de 3. O que significa isso aqui? Vocês podem verificar em detalhe, mas são em menos raiz de 3 e mais raiz de 3, a segunda derivada muda de sinal. O que significa basicamente assim, que aqui ela era negativa, passa a ser positiva, e aqui ela vem positiva e aqui ela passa a ser negativa. Então, aqui é onde tem essa mudança, né, que a função vem assim, ela vem, que a gente chama de côncava, e aí ela fica convexa. Aqui ela volta a ser côncava, e aqui ela volta a ser convexa. É um pequeno detalhe, mas dependendo do que você está estudando, do que você está querendo ver, pode ser que esse cara daqui seja importante. Então, é uma informação a mais. Minha ideia é a gente trabalhar agora um pouco de gráficos de funções, aprender a fazer isso. Tem mais ou menos essa receita de bolo, assim, você olha o domínio da função, aí olha o sinal da derivada, olha os limites são muito importantes, sinal da derivada, aí olha a segunda derivada, sinal da segunda derivada e tal. E é mais ou menos isso. Mas
eu friso que é importante é que mostra para você quais são os acidentes geográficos que você encontra no gráfico. E é você que tem que decidir quais que são relevantes para o que você está fazendo.